apresentar o estudo urbanístico da fração urbana do bairro de Nova Descoberta, localizado na região administrativa sul de Natal, que faz limites ao norte com o Tirol, ao sul com o Parque das Dunas e Lagoa Nova, ao oeste com Lagoa Nova e ao leste com o Parque das Dunas. Neste trabalho, temos como objetivo a apresentação de conteúdos relacionados à temática da disciplina, análise de uma fração urbana da cidade de Natal e exposição de estratégias iniciais de planejamento para o desenvolvimento de um desenho urbano a ser realizado na segunda unidade. Com a necessidade de se pensar em um planejamento urbano das cidades, ao decorrer dos anos, surgiu a necessidade de unir o urbanismo com os projetos arquitetônicos. Após a Segunda Guerra Mundial, teve o aumento das construções em larga escala, e isso acarretou aspectos negativos para a cidade, tais como a poluição visual, sonora, sobrecarga de infraestrutura, mudanças climáticas, dentre outras. Para evitar ou melhorar essa situação, é necessário pensar em um planejamento urbano e elaborar um desenho urbano para essa cidade, buscando obter a premissa básica, a qualidade de vida. Pensadores modernistas colocaram em prática assuntos abordados na Carta de Atenas. Jonathan Barnett e Jane Jacobs defendem a ideia, assim como vários outros planejadores, que aplicam o urbanismo racionalista. Intervenções são feitas no bairro e nas ruas da cidade, e para que possam ser colocadas em prática, é necessário fazer o estudo de impacto de vizinhança e o estudo de impacto do trânsito urbano. Algumas questões são essenciais para produzir esses estudos. São elas, por exemplo, a análise do uso e ocupação do solo, análise dos mobiliários urbanos e traçados viários. A análise feita é determinante para a construção do desenho urbano, para interferir diretamente na questão da qualidade de vida das pessoas da cidade e meio ambiente, sendo assim um compromisso público. No bairro de Nova Descoberta, foi feita a análise necessária para obter o estudo urbanístico da fração. Esse estudo é composto por uso e ocupação do solo, forma e volume, traçados viários e fluxos, tipologia da malha viária e mobiliários urbanos. Uso e ocupação de solo. Embora o bairro seja composto em sua maioria por residências, que no mapa está na cor amarela, apresenta construções destinadas à prestação de serviço, em azul, comércio, em vermelho, uso misto, em laranja, institucional, na cor roxa, terrenos vazios, em cinza, canteiros, verde claro, praças, na cor verde escura e edificações em construção, preto, caracterizando assim uma escala decrescente. Forma e volume. Percebe-se no local analisado a predominância de edificações com apenas um pavimento, em amarelo no mapa. Em ordem decrescente, temos as construções de 2 pavimentos, na cor rosa claro, seguidas das de 4 a 6 pavimentos, roxo, de 3 pavimentos em vermelho e, por fim, de 7 a 9 pavimentos em marrom. Não foi constatada a presença de construções com mais de 10 pavimentos. Traçados viários e fluxos. A Rua da Saudade apresentou um grande fluxo de carros em todos os horários levantados. Em relação a eles, as motos, caminhões e vans encontram-se em um número bem inferior. Existem 3 rotas de ônibus, 48, 66 e 1029, que passam por Nova Descoberta e seguem por essa rua em direção a outros bairros. O número de pedestre e ciclista é bem pequeno, por ser uma rua que não busca atender a questão de cidade para pessoas, priorizando os carros. Essa rua é importante na porção dos terrenos de implantação do projeto da escola, possuindo uma boa estrutura em relação a asfalto e iluminação, mas precisando atender necessidade para pedestres. A Rua Nélio Tavares, que corta a Rua da Saudade, apresenta um baixo fluxo na maior parte do dia. Na parte da manhã e meio-dia, a quantidade de pedestres é maior que a de carros. Já no final da tarde, aumenta o movimento de carros e de pedestres, mas não foge da característica apresentada pela manhã e ao meio-dia. Bicicletas, motos, caminhões e vans quase não circulam por essa rua e não existe passagem de ônibus nela.
A Avenida Brigadeiro Gomes oferece a possibilidade de encaminhar o escoamento do trânsito para as avenidas estruturais Bernardo Vieira e Capitão Gouveia. Possui uma fluidez de carros intensa e um número considerável de motos pela manhã, meio do dia e final da tarde. Bicicleta, caminhões e vans têm pouco ou nenhum nos horários, similar a outras ruas. As rotas de ônibus que passam na Rua da Saudade também passam por ela, e no horário do final da tarde, o fluxo de pedestres teve um aumento considerável em relação à manhã e ao meio do dia. A Avenida Mintas Barros é classificada como rua coletora, mas o seu comprimento passa do limite do bairro de Nova Descoberta, ligando assim um bairro ao outro, podendo ser classificada como estrutural em relação a isso, mas não pela quantidade de automóveis em gerais que circulam por ela. Nela, o número de bicicletas, caminhões, vans e ônibus são pouco ou nulos durante todo o dia. As motos representam um número pouco expressivo, pedestres e carros apresentando um número mais significante de um fluxo nessa rua, sendo o número de pedestres maior que os carros no primeiro horário da manhã. A rua Dinarte Mares Neto possui um alto movimento de pedestres, o que a torna diferenciada das outras ruas. Não passa ônibus na mesma, o maior número de vans ou caminhões nesta rua pode estar relacionado ao supermercado que se encontra na esquina desta. Os automóveis e motocicletas durante todo o dia possuem um fluxo baixo que podem caracterizá-la como uma rua residencial. A rua Desembargador Simval Pereira Dias apresentou característica de uma via local. Seu maior fluxo acontece em horários finais da tarde, tanto de automóveis, pedestres e motos, quanto de caminhões e vans, que até então seu valor era insignificante. O número de pedestres também aumenta ao decorrer do dia, com ponto principal também ao fim da tarde. Tipologia da malha viária. O local apresenta tanto o traçado de malha reticulada ortogonal quanto irregular. Entretanto, observa-se a soberania do traçado malha reticulada irregular. A maioria das ruas da área de estudo são classificadas como vias locais. Apresenta também vias coletoras e estruturais de articulação, como a Avenida Bernardo Vieira e a Avenida Capitão Gouveia. No entanto, algumas vias locais, como por exemplo a Rua da Saudade, possui características e é classificada como via local, mas desempenha função de coletora. Mobiliários urbanos. Na análise feita em torno dos terrenos, constatou-se a presença de poucas faixas de pedestres, paradas de ônibus com estruturas deficientes ou apenas identificadas por placas sem estrutura. As ruas do entorno do terreno são vias de mão dupla e não apresentam passarela elevada de pedestres, nem semáforos e ciclovias. Identificamos calçadas com estruturas deficientes, canteiros sem manutenção, ruas deniveladas e sem estrutura para escoamento de águas pluviais, além de não apresentarem mobiliários importantes como lixeira. Entretanto, também possui ruas com boas dimensões e, por ser um bairro predominantemente residencial, não possui um alto fluxo de carro em transição para outros bairros. Com a implantação da Escola de Ensino Fundamental, haverá impactos no bairro e principalmente nas vias ao entorno desta. Haverá aumento do fluxo de carros nas ruas Nélio Tavares, Avenida Mintas Barros, Rua da Saudade, Desembargador Simval Moreira Dias e Rua Dinarte Mares Neto principalmente. Relacionado a isso, será necessário a implantação de técnicas de traffic calming, implementação de um sistema de drenagem para amenizar alagamentos, nivelamento de calçadas e ruas, reforma e manutenção de canteiros, técnicas de paisagismo e instalação de mobiliários urbanos. Após a análise do planejamento urbano da fração urbana do bairro de Nova Descoberta, por meio de mapas, tabelas, visitas técnicas à área e conceito ministrado em sala de aula, constatamos como principais características ser um bairro residencial, com edificações horizontais em sua predominância, com traçado de malha reticulada irregular e vias locais em sua maioria, e não possui estrutura satisfatória de mobiliário urbano. Identificamos problemas como desníveis de ruas e calçadas, falta de drenagem de águas pluviais e escassez do mobiliário urbano, que tornaram-se principais referências para o melhoramento do bairro com a implantação da Escola de Ensino Fundamental.